Estamos começando mais um Opinião de Mulher, o espaço de opinião das mulheres do PSD, sempre trazendo uma mulher extraordinária. Hoje trazemos uma companheira querida, fundadora do PSD no estado de Goiás, atual coordenadora estadual do PSD Mulher. Ela mexe com tudo, tem uma revista, tem um programa de empreendedorismo para mulheres, atua em vários setores, é uma mulher multimídia, tem muita energia e ajuda muito o PSD do estado de Goiás e, consequentemente, o PSD brasileiro. Ludmila da Mata, uma mulher alegre, cheia de energia, que está conosco hoje e vai nos contar muita coisa. Mas antes dela começar a falar, vai receber uma homenagem de outra mulher extraordinária, a nossa querida Ivani Bosco. Ivani, a sua mensagem. Olá, Ludmila, que prazer tê-la aqui conosco nessa tarde, neste final de tarde, para ouvir você um pouco falando sobre o PSD e o PSD Mulher de Goiás. Eu estive recentemente aí em Goiânia e adorei. Que cidade bonita, bem organizada, limpa, simpática. Adorei estar em Goiânia. Infelizmente não consegui encontrar com você, mas é um prazer tê-la aqui conosco hoje para você falar sobre o nosso PSD. Boas-vindas, Ludmila. Muito obrigada, Ivani. Muito obrigada. Ludmila, diga para nós quem é Ludmila da Mata, por ela mesma. Por favor. Ótima pergunta. Quero agradecer essa entrada maravilhosa, que isso já dá um ânimo na gente. E essa parceria aí sua, Alda, com a Ivani, que é fantástica, que é forte, que é real e é para a construção de um PSD mulher forte em todo o Brasil. Então, vocês estão de parabéns, porque essa liderança realmente inspira as mulheres do PSD de todo o Brasil. E eu sou uma dessas que recebe esse impacto diretamente, porque eu tenho em vocês realmente essa admiração e essa inspiração. E isso faz parte como vocês falam, o que vocês pensam, como vocês atuam na política. Isso realmente tem feito parte da minha formação nesse tempo que temos caminhado juntas. A Ludmila é uma militante desde novinha na política aqui do estado. Um certo dia eu peguei o carro e meu pai perguntou para onde você está indo, e eu disse: estou indo me filiar porque o Brasil precisa de mim. Eu tinha muitos sonhos e desde aquela época eu usava um slogan para mim mesma, que eu falava: o meu partido é o Brasil. E eu tinha alguns escritos que eu ficava em casa imaginando como poderia ser um Brasil melhor, como nós poderíamos ter um país diferente. E nesse manuscrito, que se chamava O Brasil, o meu partido é o Brasil, eu tinha ali muitos projetos. E comecei a ter essa vontade de colocar esses projetos em práticas. E quando eu procurei um partido, eu já tinha um projeto para entregar. Eu queria uma comunicação com as mulheres das comunidades, da periferia. E eu tive não só a possibilidade de realizar esse desejo, que é colocar um projeto social em prática, como fui convidada já de cara para ser vice-presidente de um partido aqui no estado. Então, a mulher me pediu, a presidente do Metropolitano aqui, me conheceu, nós conversamos, eu apresentei o projeto. Ela falou: eu preciso de 2 horas para te dar a resposta. E quando ela me ligou, ela falou: eu tenho a resposta e um convite para você. Nós vamos colocar o seu projeto nas comunidades aqui onde a gente tem alcance, e eu quero que você seja a minha vice-presidente aqui no estado de Goiás. Então, já de cara eu tive esse convite, essa responsabilidade tão nova. É uma militante engajada, apaixonada pelo Brasil, dei minha vida concomitantemente junto com o trabalho da família, dei as minhas horas, né? Eu creio que como você, Alda, e a Ivani, né, estamos dando nosso tempo de vida para a gente construir uma realidade diferente para as mulheres. E eu tenho feito isso aqui
no estado de Goiás. Desde muito nova eu tenho feito isso. Então é uma mulher apaixonada pelo Brasil e que tem a esperança de ver dias melhores. A gente tem caminhado, a gente tem visto algumas evoluções, mas ainda eu acredito que nós estamos no meio do caminho. Olha, Ludmila, desde a primeira vez, eu estive em Goiânia, em Goiás várias vezes para encontros nossos, e quando eu vi você falando, eu falei, essa conhece, conhece o meio, aparenta mesmo que você faz política há muito tempo. Mas eu tenho uma curiosidade, como é que você veio para o PSD? Como foi o processo de aproximação sua com o PSD de Goiás? Nossa, Alda, essa pergunta é muito interessante e a resposta mais interessante ainda, porque eu acredito que quando as pessoas ficam sabendo, aí dá uma noção exata assim, de como que é o processo. Eu cheguei no PSD, nós estávamos há 2 horas, mais ou menos, a gente ainda estava em reunião para o sistema do TSE fechar, para a candidatura de 2016, porque com essas mudanças de chapa, na calada da noite, no partido em que eu estava, um vereador, coordenador da chapa, ele falou, olha, gente, acabou de entrar 2 vereadores e esses 2 vereadores não vão possibilitar a minha candidatura. E isso foi aquele desespero, porque foi bem na madrugada o que o presidente do partido anterior tinha feito. De repente, na madrugada mesmo, esse vereador que estava coordenando essa chapa, onde nós éramos do mesmo grupo, ele então decidiu, até que enfim, conversaram, Francisco Júnior e o senhor Paulo Magalhães, e decidiram que caminhariam juntos rumo à Prefeitura de Goiânia. E, para não dizer o desespero, marcaram a reunião ali da madrugada para o outro dia na Câmara Municipal às 5 horas da tarde, para convencer todo mundo da chapa do senhor Paulo Magalhães a caminhar com o Francisco Júnior. Até que todo mundo aceitou, Alda, a caminhar com o Francisco Júnior. E então pegamos o carro da Câmara Municipal para o diretório do PSD ali na Rua 9A. Meu Deus do céu, quando entramos no sistema juntamente com o Dr. Luiz, ele sentou, ele só falou assim, eu só preciso que Deus dê tempo de eu conseguir registrar a candidatura de todo mundo. E foi assim, então, que nós chegamos no PSD Goiás dessa forma. E foi assim, para registrar a filiação, para registrar a candidatura, foi esse filme, ninguém acredita assim, mas foi dessa maneira. Essa correria, mas você está feliz no PSD. Com certeza. Eu estou no PSD há 6 anos. Sim. Fui convidada para coordenar o PSD Goiânia, Mulher Goiânia, e depois fui convidada para coordenar o PSD Mulher Goiás. E numa extrema relação ali com o senhor Vilmar, o senhor Dagoberto, de confiança, de muito trabalho, de colocar aí essas mulheres para entenderem a sua posição política e a estarem conosco na política dentro do PSD. Eu tenho visto a sua batalha. Goiás é um estado grande, é um estado populoso, é um estado importante. E você poderia dizer um pouco para nós quais os temas que estão sendo mais explorados para esta campanha de outubro próximo? Eu gostaria que você se referisse mais aos temas relacionados com mulher, feminicídio, estupro, violência, falta de emprego. Você é uma líder do empreendedorismo. Que temas estão sendo mais explorados nessa campanha para outubro próximo? Alda, excelente pergunta. Isso aí deveria ser uma pauta constante, né, de todos nós, na verdade, essas questões relativas às mulheres especificamente, porque a gente vê coisas muito amplas, não é verdade, Alda? E eu costumo dizer lá dentro do partido que a gente não pode terceirizar a representatividade feminina para os homens. Por quê? Porque nós temos as pautas, mas dentro das pautas nós não temos prioridades e as pautas não são tratadas com especificidades relativas à vida das mulheres. Então, eu sinto muita falta que dentro das pautas nós tenhamos prioridades
nestas questões, né, de saúde, emprego, educação, segurança pública, empreendedorismo, tecnologia, desenvolvimento econômico, agronegócio, enfim, tantas pautas, mas eu sinto falta da mulher ser priorizada nessas pautas e que essas pautas tenham especificidades relativas à vida das mulheres. E eu vejo que isso é o resultado da baixa representatividade feminina. Acredito que se nós tivéssemos mais mulheres, essas pautas teriam também mais valor agregado para a vida das mulheres. E aqui no estado de Goiás, você falou do feminicídio. Eu estive na frente parlamentar em defesa da mulher, eu fui uma das últimas a falar e muitas mulheres citaram, infelizmente, Alda, o estado de Goiás como um estado muito violento para a mulher. Então, aquelas mulheres ali, né, deputadas federais, elas colocaram dados e eu pensei, meu Deus do céu, como o meu estado é um estado machista, como o meu estado ele cerceia, como o meu estado ele mata, como o meu estado tira oportunidades e como de fato nós temos um estado machista que mata, que violenta, que tira oportunidades. E isso é muito triste. Agora, essas questões todas são citadas nas propostas. Só que eu acho que as pessoas e as mulheres em geral parece que não acredita muito que as mulheres possam fazer algo relativo a isso. Os homens, parece que mais isso é uma retórica. E o que a gente precisa mudar é justamente isso, Alda. Que a gente precisa entender que a mulher é que precisa trazer essas questões com mais força para o debate. Pois é, Ludmila, só lembrando, mais de 1.500 municípios no Brasil, em suas câmaras municipais, não contam com nenhuma vereadora, você sabe disso. Mais de 1.500 municípios no Brasil não tem nenhuma vereadora. Eu já tive a oportunidade de falar para populações de alguns desses municípios. E eu perguntei diretamente às mulheres eleitoras, por que vocês, a cada eleição, entra eleição, sai eleição, vocês continuam escolhendo homens para governá-las? Não acreditam em mulheres? Não confiam em outras mulheres? Eu acho que esse é o ponto, Ludmila. As mulheres acabam não confiando em outras porque não confiam em si mesmas. E o nosso trabalho é fazê-las entender que toda mulher tem força dentro de si. Tem que exercitá-la, tem que ter forças até para buscar ajuda quando ela sofre violência dentro de casa. Quando você vai examinar a história de vida de uma mulher que morreu espancada ou esfaqueada dentro de casa, você vê que a história da vida dela, 7 anos, 8 anos passados, ela passou apanhando, quietinha, não teve forças nem para buscar ajuda. Nós precisamos despertar nas mulheres essa força interior, a força que pelo menos faça buscar ajuda, porque o feminicídio é um crime de ódio, é um crime que acontece dentro das residências e quem mata, quem comete o crime é alguém muito próximo da vítima. Como é que vai se fazer a prevenção disso? É muito difícil. A única prevenção é dotar as mulheres de coragem. De coragem, se não para reagir, porque é muito difícil reagir à fúria de um assassino dentro de casa, mas pelo menos para fugir, tentar fugir, buscar ajuda, usar um telefone, confiar na vizinha e não esconder. É uma tragédia o que acontece nos feminicídios. E, via de regra, a mulher não se defende e não busca ajuda. Você não acha? Alda, eu gostei muito de uma fala sua em um dos vídeos ali do PSD Mulher Nacional, como que o machismo nos enfraquece. Ele nos enfraquece fazendo com que a mulher não esteja aparelhada. E a mulher, por mais que nós tenhamos direitos, estejamos hoje em grupo, né, a mulher ainda me parece frágil. E eu ouvi uma fala
de um especialista que ele disse o seguinte: a única maneira de combatermos a vulnerabilidade feminina é através do empoderamento. E o empoderamento, ele vai se dar através da mulher com voz, com vez, com seus direitos sendo respeitados. E isso vem muito através da oportunidade que a política dá, que é esse espaço, que é essa voz que nós precisamos ter e precisamos defender e precisamos fazer ecoar junto às mulheres. Eu usei um termo quando eu era adolescente que eu chamo de autoestima eleitoral. Eu acho a autoestima eleitoral da mulher baixíssima. Ela não consegue se ver nessa posição de comando, ela não consegue se ver nessa posição de liderança. Hoje eu escutei uma frase muito interessante, que as próprias mulheres apedrejam a si próprias. E então esse avanço dessa mulher líder e dessa mulher capaz, ele é um avanço que a gente dá um passo para frente e 2 para trás, porque a gente tem que provar em dobro que a gente é capaz. E eu disse num post essa semana, eu falei, olha, mulheres, não é falta de competência. Jamais será falta de competência, porque nós convivemos com mulheres muito competentes, a começar pelas nossas mães e pelas nossas ancestrais, que cuidaram das casas, cuidaram das famílias inteiras. Elas cuidaram, Alda. Isso é uma grande competência. Nós temos essa competência do cuidado, da convivência, de tornar tudo mais harmônico. Então, isso é uma grande competência de gestão. Mas, enfim, não é valorizada. Esse ano, eu acho que as mulheres no PSD Goiás a gente está trazendo essa força. Eu tenho esse olhar para essa mulher da sociedade civil que é capaz de se levantar e de levantar outras. E estou tentando fazer aí uma mini revolução no PSD Mulher Goiás, que são candidatas de verdade. É isso, nós precisamos fazer com que mais mulheres sejam eleitas, porque as decisões são todas tomadas nos legislativos. São eles que decidem a vida em comunidade, a vida em democracia. Mas como se só homens decidem? O mundo está como está porque ele foi uma criação puramente masculina, porque nós estamos sistematicamente afastadas do poder legislativo, do poder que rege a vida em democracia. Então, é preciso avançar. Na América Latina, o Brasil é um dos últimos países. Só tem um país com menos deputadas mulheres do que o Brasil, que é o Haiti. Todos os outros países da América Latina já criaram cotas de eleitas, que é uma tese nossa, do PSD Mulher. Nós queremos metade de deputados homens e metade de deputadas mulheres, independente dos votos que cada um ganhou. Nós queremos que as apurações sejam feitas separadamente, que a metade dos deputados homens mais votados sejam eleitos e metade das mulheres mais votadas sejam também eleitas. É cota 50%, porque senão nós não vamos avançar. A Bolívia tem mais de 50%, tem 56% de deputados na Câmara Federal. O Chile já tem paridade. Lá na última eleição foram eleitas 15% a mais de mulheres e elas renunciaram para ter igualdade entre homens e mulheres. É isso que nós queremos. A Argentina tem 40% de mulheres no parlamento, ou seja, se não fizermos cota, nós não vamos chegar à paridade. E por que é importante ter mulher? Porque tem questões que só a mulher pode chegar e pode lembrar de que é necessária. Eu vou usar um exemplo recente, o da menstruação. Foram deputadas, foi particularmente uma deputada, Tabata Amaral, que entendeu e que percebeu que a cada 5 dias por mês, meninas adolescentes não iam às aulas, porque não tinham absorventes, não podiam sair de casa. E é uma questão biológica, fisiológica. E quem é que tinha pensado nisso antes? Ninguém. Teve que ter uma mulher para pensar nisso. Então, é importante. Na hora de decidir as questões nacionais, as questões que todas as pessoas têm que obedecer, têm que cumprir, é importante que tenha os dois lados do pensamento. E é por isso que nós lutamos. Mas me diga, Ludmila,
como é que você está sentindo as preparações, a preparação do PSD para as próximas eleições com relação ao grupo de candidatas a deputadas estaduais, a deputadas federais, mesmo ao Senado, governador, nós estamos apoiando o governador. Por favor, fala um pouco para nós do momento atual da política no estado de Goiás com relação ao PSD. Eu vejo aqui no estado, Alda, de uma maneira geral, que as mulheres tem uma presidente aqui de um partido, amiga minha, que ela vai fazer uma ação muito interessante. Ela vai entregar medalhas para as candidatas, dizendo assim, ó, primeiro passo, vocês são guerreiras e a gente precisa reconhecer. E eu digo a mesma coisa, esse processo nosso para as mulheres, ele é um pouco, a balança ainda está ali, pende mais para um lado do que para o outro, principalmente em relação àquelas pessoas que já têm mandatos e já têm, enfim, como trabalhar aí de forma permanente a sua candidatura. Mas eu percebo no PSD Mulher que a gente está criando uma consciência de mulheres que estão tendo uma visão, Alda, a longo prazo, a médio e longo prazo. E essa visão é que tem oportunizado que essas mulheres encarem a política de forma real, concreta, com possibilidades. E é isso que tem me enchido de satisfação, tá podendo vislumbrar que elas estão tendo essa visão. Então, muitas estão entrando, vão participar, saber o que é uma prestação de contas, saber o que é pedir voto de verdade, trabalhar o seu capital político, o seu capital eleitoral, se colocarem como representantes de demandas sociais, da população, de determinada comunidade, de determinado segmento. E, além disso, elas estão conseguindo vislumbrar que elas estão construindo um projeto para 2024, para 2026. Maravilha. Elas estão entendendo que ali também é lugar para elas, que aquela cadeira ali também pode ser delas. E eu estou fascinada com isso. Saber que não estão entrando mulheres que vão se assustar com o processo, ficarem com medo, não. Elas estão com vontade, de verdade, de construir um projeto político. E a gente sabe que essas mulheres que não têm um padrinho ou não têm já ali um mandato, isso aí é bonito de se ver. Ver que mulheres cidadãs estão abraçando isso com vontade. Eu fico muito feliz de ouvir, e você me fez lembrar algo muito comum quando você vai a comunidades e que existem grupos organizados para reivindicar um transporte mais na porta, para reivindicar iluminação nas ruas. Você pergunta para aquelas mulheres, são só mulheres que lideram, praticamente a grande maioria é liderada por mulheres. Você pergunta, você faz política? Ela responde não, mas ela está fazendo a ótima política, a política comunitária reivindicatória. Então é preciso dizer para essas mulheres que pensam que não estão fazendo política, que elas estão fazendo política em alto nível e que elas podem fazer isso dentro dos partidos. É importante trazer mulher para militar dentro dos partidos, porque nós enfrentamos um machismo muito grande dentro dos partidos. Via de regra, os partidos, mesmo aqueles, quando tem presidente mulher na direção, eles são dirigidos maciçamente por homens, e por homens que às vezes não percebem a nossa especificidade, as nossas particularidades. Então, é um apelo às mulheres de Goiás que procurem aquele partido com o qual ela se identifica mais. Espero que ela escolha o PSD, mas se ela escolher outro partido, também vá. O importante é ter mulheres que possam crescer dentro do partido e que possam assumir nível de direção. Porque hoje, praticamente 100% dos partidos são comandados por homens, não só nas instâncias nacionais, nas instâncias estaduais e também nos diretórios municipais. Nós precisamos entrar com mulheres dirigentes, porque assim a gente pode avançar. Mas a nossa situação no Brasil, em termos políticos, a situação da mulher é muito ruim. Nós estamos fora dos parlamentos, nós temos 13% de deputadas federais. Hoje, as grandes questões nacionais
são decididas dentro do Congresso Nacional. E com tão poucas mulheres, nós não conseguimos fazer massa crítica. São deputadas, senadoras maravilhosas, mas elas não conseguem mudar pauta, porque somos muito poucas. Então, a nossa luta é grande e eu quero homenagear você, porque, além de tudo que você faz, você é uma grande batalhadora dentro do PSD e dentro do PSD Mulher. Continua dizendo aí a sua luta pelo empreendedorismo, porque a mulher que empreende, ela pode encontrar a independência econômica. Uma mulher que tem independência econômica é outra mulher. Conta aí para nós como é a sua luta pelo empreendedorismo. Alda, excelente pergunta, porque hoje eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, olha, essa questão da gente buscar independência, autonomia, ela impacta até na nossa postura política. Porque à medida que você vai caminhando e vai vendo que você constrói, e vai vendo que você é essa protagonista capaz de abrir portas e capaz de fazer aquele desejo, aquele sonho se realizar, se concretizar, você percebe que dentro da política, esse empreendedorismo ele não pode ser diferente. Aquela mulher que entrar para a política e esperar muito, Alda, esperar um apoio, esperar um empurrão, esperar que chegue alguém num cavalo branco e diga, chegou a sua vez de ser prefeita, vereadora, governadora, senadora, suba no meu cavalo, venha comigo. Não existe. Pode esquecer. Não tem príncipe encantado da política. Então, e eu vejo que essa postura de empreendedor... Nós estávamos conversando sobre isso hoje, eu tive esse insight hoje. Falei, amiga, fulana, gente, essa postura de empreendedora, ela tem que ser dentro da política, porque se a gente for esperar, Alda, nós não vamos conseguir ser essa mulher de destaque dentro do partido, a gente não vai conseguir impor a nossa voz, o nosso grupo vai ser fraco, né? Sempre ali refém do que chega de cima para baixo. Verdade. E a gente, na verdade, tem que se unir enquanto grupo, nesses diretórios municipais, estaduais, enfim, propor um diálogo, mostrar as nossas demandas e especificidades, né? Enquanto as leis não mudam, o que a gente pode fazer, então, em conjunto? Os homens também ampliarem, né, essa noção do protagonismo feminino. Eu acho que é um conjunto. E aqui eu percebi que eu faço um movimento das mulheres se levantarem, tanto nessa questão delas buscarem esse protagonismo na vida profissional, né, Alda? Eu acho assim que quando uma mulher ela tem um curso, uma profissão e ela leva ali acaba que ela vai ser uma grande advogada, uma grande médica, uma grande dona de uma franquia. A gente tem muitos casos aqui de mulheres hoje aqui no estado de Goiás que fazem parte da rede, que foram destaque na Exame no G1. Empreendedoras da minha rede, são mulheres que hoje estão faturando com suas franquias 12 milhões, 25 milhões, uma está abrindo uma fábrica de pipoca gourmet nos Estados Unidos. Nossa. E aí você vê a importância da mulher ir buscando alternativas. E foi o que eu falei para minha amiga, eu falei, olha, a gente na política tem que usar essa mesma estratégia, porque se a gente for depender, Alda, de alguém ver, enxergar, valorizar, às vezes eu vou ficar velhinha ali, Alda, e não vai chegar a minha vez. Mesmo porque esse embate entre homens e mulheres, para nós perdemos longe. Porque acontece o seguinte, um homem, quando ele diz para a família dele, eu vou entrar num partido político, eu quero ser candidato, imediatamente a família inteira dele passa a ajudá-lo, a dispensá-lo das tarefas domésticas. Se ele leva a criança na escola, rapidamente aparece alguém para substituí-lo. Se uma mulher falar para a família, eu vou entrar no partido político, que eu quero me candidatar, cai o mundo em cima dela. Em primeiro lugar, cai o mundo em cima dela. Em segundo lugar, ela vai convencer a família. Em terceiro lugar, ela vai dizer, eu vou fazer campanha, eu preciso ficar por conta da campanha, alguém tem que me substituir, buscar o menino na escola, fazer as compras do mês. É loucura a diferença do apoio familiar, que tem um homem que busca política ou tem uma mulher que vai buscar vida dentro de um partido político. Mas, no entanto, todas essas dificuldades a gente acaba superando pelo instinto de luta, pela compreensão
do quanto é importante ter mulher fazendo política, porque vai abrir caminho. Uma mulher que se elege vereadora, ela representa para todas as meninas da cidade dela que aquelas meninas também poderão ser vereadora. Por isso, nós temos que continuar incentivando e trabalhando, mesmo com todas as dificuldades. Quem chegar a uma consciência política, que é importante, tem que continuar. Ivani, você está aí? Estou aqui. Por favor. Ivani, fale. Posso falar. Você sabe, Ludmila, eu digo que política, você começar a participar de um partido político, é um ato de cidadania. É a sua demonstração de que você está preocupada com o seu semelhante, com o seu estado, com o seu país. E empreendedorismo, eu também tenho muita ligação com entidades que brigam pelo empreendedorismo feminino, é a capacitação, porque a mulher, quando ela se capacita, quer para a política, quer para empreender alguma coisa, ela cresce. E nesse crescer, ela descobre o quanto ela tem capacidade para fazer alguma coisa. Então, você vê o número de empreendedoras durante a pandemia, por necessidade, cresceu muito, cresceu acho que quase 60%. Então, ela mostrou que ela é capaz. Ela só precisa dar mais um passo para mostrar que ela é capaz de entrar no embate político, entrar numa eleição e vencer. Mas, ao mesmo tempo, eu também acredito que o homem tem que ter consciência de que a mulher é um ser humano igual a ele, paga imposto, vive na mesma sociedade e tem os mesmos direitos. Porque essa consciência ainda falta um pouco nos homens que nós temos pelo mundo afora, né? Então, eu acho que são as duas atitudes importantes para a mulher. Participar da política por cidadania e por saber que ela pode fazer bastante pelas pessoas. E, ao mesmo tempo, empreender, porque empreendendo ela vai crescer, vai ter uma autonomia financeira, que é muito importante para a mulher. Então, olha, você faz coisas maravilhosas como empreendedora e como política aí no estado de Goiás. Parabéns. É isso Gostei mesmo, da sua Ivani. fala, Ivani. Isso mesmo. Ludmila, tem alguma coisa, algum tema que você gostaria de falar que a gente não tocou? Não, dizer que a gente vai começar uma campanha aqui, né, para que as mulheres usem essa competência delas dentro da política, para que elas nos ajudem a organizar esse Brasil, a limpar esse Brasil, a varrer, colocar em ordem, que isso a gente sabe fazer muito bem, viu, Alda? E tenho certeza. Eu falo para o Vilmar, mas vocês não querem limpar essa política desses corruptos aí, ineptos, estão lá, Alda, não sei nem quantos anos que eles estão aí, e a gente precisa limpar o Brasil da corrupção, tantas coisas, né? Quer uma companheira melhor para fazer isso do que as mulheres? Então, acho que a gente tem que entrar com força, porque isso aí a gente domina. É isso mesmo. Eu quero agradecer muito você ter dedicado esse tempo hoje à tarde aqui para o PSD Mulher Nacional. Nós estamos registrando um pedaço da história do PSD que você ajudou a construir e ajuda a construir todo dia, porque você é figura constante ao lado do presidente estadual, o Vilmar Rocha, que agora é candidato ao Senado, será senador, eleito com certeza. E eu fico muito feliz, muito orgulhosa de vê-la junto sempre deles e evoluindo, porque você é uma mulher que já chegou pronta ao nosso partido, felizmente, está dando o melhor de si para o partido e para as mulheres. Então, eu desejo tudo de bom e do melhor para você e para a sua gestão, que nós nos orgulhamos muito dela, Ludmila. Desejo que continue tudo às mil maravilhas e você comandando. E desejo vê-la um dia num cargo eletivo muito bom. Quero sentir orgulho de você. Alda. Quero sentir orgulho de... Aliás, já sinto muito orgulho de você e quero bater muitas palmas quando você assumir algum cargo. Vou lá aplaudir, porque você vai ser convidada.
você está pronta para qualquer situação. Você é um grande quadro do nosso partido, um grande quadro do PSD Mulher, e você vai, com certeza, evoluir muito para algum cargo eletivo. Boa sorte a todos os nossos companheiros e companheiras de Goiás, que sempre nos enche de orgulho e nos dá muita alegria. Um abraço, Verdade. querido. Obrigada, Alda. Você perguntou se eu estava satisfeita no PSD Goiás, e eu disse que estamos aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, graças a Deus, né? Deus tem dado essa oportunidade para nós. Aí agora eu respondo se eu estou satisfeita com o PSD Mulher Nacional. Diga! Estou hiper satisfeita, eu amo o trabalho de vocês, seu, da Ivani. É gratificante poder estar em contato com vocês, aprendendo, e continuem as lives para a gente poder entrar e aprender quando a gente pode, porque isso é extremamente enriquecedor. Vocês não têm, acho que, noção do que vocês estão entregando para nós e o que vocês estão deixando de formação política para nós, enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto mulheres ali na liderança dos quadros políticos do PSD. Então, continuem firmes, que vocês não sabem a importância que vocês têm para nós. Posso falar, Alda? Deixa eu entrar. Claro! Olha, parabéns, viu, Ludmila? Eu espero que as mulheres de Goiás tenham muito sucesso nessas eleições. E eu vou deixar aqui um recadinho para o Vilmar. Desta vez, o PSD está apoiando o Vilmar como senador. A próxima, nós queremos você disputando o Senado para a gente poder te apoiar. Isso, daqui 4 anos a gente vai... Exatamente. Isso. Nós vamos fazer uma força, uma bancada feminina do PSD, falar, ó, esse aqui que é o nome. Isso mesmo, tá? Um abraço grande para você. Obrigada. Eu quero fortalecer muito essa posição da Ivani. Ivani, eu somo com você e nós queremos fortalecer quem merece ser fortalecido, quem batalha, quem defende o partido, quem defende as mulheres, quem está sempre junto. Parabéns, Ivani, por essa proposta. Eu estou somando com você. Ludmila para senadora. Isso, 2026. E isso para as próximas eleições daqui a 4 anos. Mas agora, se ele desistir, nós já temos quem o substitua. Você, temos. Isso, vamos deixar já a coisa organizada. Muito obrigada, Temos mulheres. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.